Oi, meu nome é Johnny. Olá, meu nome é Dionísio e eu sou supostamente autista. Bom, é, esse é o podcast. Johnny é alternativo, só que não. Eu mudarei e esse é o primeiro episódio do Johnny é supostamente neurodivergente. E é isso aí. É, Sejam bem-vindos. É uma nova temporada do podcast. Eu vou continuar falando sobre as coisas, só que eu tenho coisas pra poder falar, né? Já essa mudança. Por que que eu mudei? Bom, eu venho pensando muito sobre as coisas, né? Sobre mim e minha vida. E, tipo assim, eu fiquei imaginando muita coisa que aconteceu, acontece e vai acontecer com esse tipo de padrões da minha vida, assim. E eu pensei, vocês sabem como que eu sou. Quem já assiste aos vídeos, eu sempre relatei ter alguma coisa de esquisito em mim. Não esquisito ruim, mas tipo assim, esquisito de eu não entender as coisas como elas são, sabe? É, as regras da vida. E sempre achei que tinha algo diferente. Então não é me autodiagnosticando. É só. É uma tentativa de dizer assim, eu vou procurar psicólogo e tal, essas coisas, pra poder ver realmente se é autismo nível um, mas eu tô mudando o nome do podcast e essas coisas, por causa que tem muita coisa que é autismo que eu simplesmente achava que era coisa normal de todo mundo que fazia, tá ligado? Então eu fiquei tipo assim, caralho, isso é autismo? Então talvez eu seja autista e eu não sabia. Legal. Enfim, coisas como não conseguir ficar fazendo contato visual, achar coisas normais, coisas que não tem lógica, por exemplo, por que que as pessoas dão comida de presente, tá ligado? É meio esquisito. Porque você vai comer esse presente. Presente deveria ser algo que você lembrasse pra pessoa, tipo, esse presente de aniversário e tal. Tem gente que dá comida, enfim. Eu vou lembrar melhores exemplos mais pra frente, mas é difícil pra mim ter já pronto. Por exemplo, rigidez cognitiva, quando minha mãe fez reforma na minha casa. Aí eu fiquei mal pra caralho, eu fiquei mal pra caralho, eu chorei pra caralho, eu fiquei sem, é, fiquei sem falar com ela por bastante tempo. Eu fiquei muito mal. Só isso que vocês precisam saber. Não quero. Vocês vão entender, eu vou falar mais coisas aqui sobre a minha vida, vocês vão entender melhor. Por isso que é uma nova temporada, uma nova fase da minha vida. E, tipo assim, tem rigidez cognitiva, tem a coisa de sensibilidade, tipo assim, de sons altos, luzes fortes, cheiros fortes. Recentemente eu fui no mercado comprar um sabonete. E aí, quando eu cheguei lá no mercado, eu não consegui achar o sabonete que eu sempre uso. Então, quando eu fui comprar, eu não achei o sabonete que eu sempre uso. E comprei às cegas, porque não às cegas, mas tipo assim, comprei um sabonete sem saber qual é o cheiro dele. Eu comprei assim porque eu tava muito cansado já. Eu não queria nem ter saído de casa, tá? Eu tava muito sobrecarregado
sensorialmente falando. E aí, tipo assim, eu só peguei um sabonete lá, tamanho família, e vim pra casa. Quando eu cheguei aqui, eu abri o sabonete pra usar. O negócio exalou por toda a minha casa, velho. Empesteou a minha casa inteira. Tipo assim, o cheiro tava muito forte, tava por minha casa inteira. Eu tava literalmente com dor de cabeça, ficando com dor de cabeça com. Ele tinha tipo um sabor de menta, não era de menta, mas tipo assim, de maçã verde. Eu lembrei o nome. Tinha um sabor de. Sabor não, tinha um cheiro de maçã verde, aquele negócio, e tava me incomodando muito. Eu tava com dor de cabeça, eu não conseguia fazer nada, porque aquilo me ficava na minha mão. Eu ia no banheiro, o negócio ficava na minha mão, grudado, um cheiro. E puta que pariu, eu ficava muito mal, cara. Ficava muito mal. Aí, tipo assim, eu troquei com minha mãe. Minha mãe me deu um Johnson's e eu dei pra ela um Palmolive, que tava um cheiro muito forte. E, tipo assim, eu não gostei também da textura dele, que parecia areia, se passava o sabonete e o negócio ficava como se fosse grão de areia. Aquilo me agoniou, aquilo me deixou muito desconfortável. É, ontem, de noite, de tarde, né? Porque o pessoal começou a fazer festa de tarde e, tipo assim, o meu fone, né? Que ele tapa o ouvido inteiro, ele quebrou. Então, tipo assim, eu não consigo usar ele. Aí eu fiquei muito. Eu tô sem dinheiro pra comprar outro. Eu queria muito comprar outro com fio. Não, queria comprar um sem fio. Só que um que fosse maior. Tipo assim, um headset, não um fone intraocular. E aí começaram a fazer festa, né? E o som tava muito alto, eu não conseguia me concentrar em nada e, tipo, eu fiquei com dor de cabeça e eu literalmente apaguei. Eu apaguei e tentei botar alguma coisa pra assistir pra poder me distrair, só que, tipo, minha cabeça tava doendo, tava latejando e eu só apaguei. E quando eu acordei era 11 e pouca, eu tinha dormido, tipo assim, das 6 até as. Não, é, eu acho que sim. É das, das 7 até as 9. Eu não lembro. Mas eu fiquei, tipo assim, eu dormi. Eu só apaguei. Eu não conseguia aguentar. E até postei no Insta, tipo assim, socorro, aquela mentira daqui, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu quero sair daqui, eu quero ir pra um lugar que seja mais calmo, que não tenha festas, que eu não. Literalmente, meus sábado e domingo não tenha festas, entende? Porque eu moro perto da frente da rua, então todo tipo de barulho, é, carros, motos, caminhões, festas, tudo passa por aqui e, tipo assim, é muito irritante. É, tem gente passando na rua gritando, é muito irritante. Cachorro, periquito. Eu tô com o ventilador ligado porque eu não aguento mais. Se você tiver um barulho também, é por causa disso. E tipo assim, cara, eu odeio barulho de todo tipo. E ontem, né? Ontem, ontem foi sabe? Ontem foi domingo. É, foi ontem. Ontem eu tava muito mal, eu só apaguei assim. E tanto que eu nem consegui dormir direito assim, eu apaguei umas 9, eu apaguei de novo, eu virei a noite e tal. Eu só queria morar num lugar que fosse tranquilo, cara, que não tivesse festas, tá ligado? Qual o problema do pessoal com festas, cara? Porque tem sempre ter que ter uma festa. Tipo assim, cara, você não pode ficar em casa
com fone de ouvido, ouvindo a música, porque você tem que ir num espaço aberto com música alta pra de socializar. Tipo assim, cara, você socializa em silêncio, cara. Socializa lá, você vai lá, conversa. Se tivesse fazendo karaokê, beleza. Se tivesse fazendo, sei lá, jogando RPG, se tivesse precisando de música, beleza. Você entende. Mas é só um monte de música aleatória que só tem baixo calão e tipo assim, não tem nada, não é pop, não é rock, não é hip hop, é só tipo uns funk, samba, pagode perdido por aí, de um monte de gente desconhecida e tipo assim, nem música boa é, tá ligado? Nem música boa é. Porque se fosse música boa, pelo menos, tipo assim, daí é um desconto, mas é só um monte de música ruim. Enfim. E por isso que eu acho que eu tenho autismo. Porque se fosse uma pessoa, uma pessoa neurotípica, uma pessoa que não tem um transtorno, ela estaria de boa com o barulho. Só que, tipo assim, eu moro nesse lugar aqui desde pequeno e, tipo assim, eu fico mal desde pequeno com isso, tá ligado? Então, e ontem também eu tava com dor de cabeça por causa que o cheiro tava muito forte. Eu tô sentindo um cheiro muito forte também. Tá um cheiro muito forte. Ah, e tipo assim, tipo assim, aqui perto tem uma. Não, calma aí. Eu não aguento ficar sem ventilador, cara. É muito calor, cara. Tá muito calor. Eu não aguento ficar sem ventilador. O que tava falando? Sobre. Ah, tem uma ferraria aqui perto da minha casa. E sempre que eles estão, tipo assim, fazendo alguma coisa, cortando com aço, ou moldando alguma coisa, sempre faz um barulho desgraçado e eu fico muito mal, que é um barulho muito alto. Eu não sei o que acontece com as pessoas que gostam de fazer essas coisas, cara. Sei lá, tenha. Tipo assim, quando você tem. Quando você grava vídeo, por exemplo, e você grita, as pessoas que moram junto com você, ou perto de você, falam tipo assim, ah, usa. Não faz barulho, tá ligado? Tipo assim, usa uma abafador de som nas paredes, sabe? Aquelas espumas pra poder não deixar eco e pra poder manter o áudio limpo e dentro e não vazar ruído nem nada. Nem o ruído de fora entrar, nem o de dentro sair. Isolamento, né, acústico. As pessoas falam isso, tá ligado? Tipo assim, ah, usa essas coisas porque pra não atrapalhar as outras pessoas. E é isso que as pessoas fazem, tá ligado? Pessoas que são criadores de conteúdos, elas usam isolamento acústico. Mas pessoas como, tipo assim, ferreiro, pessoas que usam parafusadeira, esquenta coisas, corta coisas, serra coisas, elas não estão nem aí pro som. Aí começa a fazer o som tipo. Aí começa a cortar aqueles ferros e aí fica por um tempão. E tipo assim, como que isso não incomoda as pessoas, mas uma pessoa gritando incomoda? Não entendo isso. Tipo assim, não seria a mesma coisa? Barulho? Então por que que os ferreiros não usam isolamento acústico? Por que que, sei lá.
Porque só é os criadores de conteúdos que precisa de isolamento acústico. E eu não sei qual é que é a. Tem gente na rua passando. E. É, e eu não entendo muito bem esses criadores de conteúdos que fazem vídeos em mansões. Tipo, não faz o menor sentido, cara. Você é grande, você tem uma mansão, mas seu áudio tá horrível, porque seu áudio tá cheio de eco e essas coisas. Então não sei como que eles têm dinheiro pra comprar uma mansão, mas não tem dinheiro pra usar isolamento acústico, pra não ter eco. Enfim. Aí, é... algumas pessoas podem dizer assim, ah, você, nos outros vídeos, né? Você não parece autista, você não é autista, você não é assim. Parabéns, cara, você passou no teste. Eu fiz muito bem meu trabalho, entende? Eu escondi muito bem, eu mascarei todas as dificuldades que eu tinha. Então, obrigado. Obrigado pelo elogio. Se você não percebeu, é porque eu fiz um bom trabalho. Eu lembro de festas que eu ia. Na verdade, tinha festas que eu chorava para não ir. Eu chorava para não ir para escola. Eu passei muito tempo mal, assim, na escola, porque eu odiava, eu não gostava de pessoas, eu não era bom, não tinha muitos amigos. Ahn, eu tinha dificuldade na escola. Graças a Deus minha mãe ajudou e eu consegui. Bicho, eu engoli saliva sem querer no meio da fala. Eu tive minha mãe, né, que ela é professora e me ajudou. Ela tinha, ela me acompanhava, então ela foi muito bom suporte na escola. Eu tinha um acompanhamento só pra mim, então isso me fez, tipo, me formar. Mas depois que ela saiu, parou de fazer isso, eu tive dificuldades. Eu consegui me formar, mas eu confesso que foi por pouco que eu não perdi. Porque no terceiro ano, eu não sabia o que era faculdade, sabe? Eu sabia que faculdade era uma coisa que você fazia, mas eu pensei que era tipo assim. Eu nunca fiz um curso, eu nunca tinha feito um curso. Eu tinha 17 anos, cara. Eu era muito novo, tá ligado? Quando eu tava no terceiro ano. Eu era muito novo. Então eu nunca tinha feito curso, eu nunca tinha feito curso, faculdade, nem. E, tipo assim, as coisas não ficaram bem, entende? Tudo que eu tinha deixado na mão da minha mãe, tipo assim, ah, vamos fazer uma prova para ter passar de ano. Aí chega o ensino médio, não é só uma prova, é a prova que vai mudar a sua vida. Porque você precisa das notas para ter uma boa reputação na faculdade ou algo assim. Eu não sei o que fazem com as notas na faculdade. Na nota do seu ensino médio, por exemplo, ou do seu fundamental. Eu não sei se só usa a nota do Enem ou sei lá. Ou só usa a nota do vestibular, ou usa as suas notas do ensino médio também. Eu não entendo muito bem. Nunca fui pra faculdade.
Mas eu lembro que no primeiro ano eu já odiava a minha casa, né? Eu odeio coisas pequenas, casas pequenas. E o meu quarto, ele era literalmente só cabia minha cama, minha meu guarda-roupa e eu não conseguia passar eu não conseguia abrir o guarda-roupa assim. Então muito desconfortável. É muito desconfortável, eu me sentia mal o tempo todo. Eu odiava aquele quarto com as minhas forças. E, tipo assim, eu Eu queria só me mudar, sabe? Eu sempre quis me mudar. Eu ainda quero. Ai, perdão. Então, aí o que aconteceu? As coisas saíram do trilho, porque eu queria trabalhar e estudar, só que eu nunca tinha trabalhado, nem ido pra faculdade, nem nada do tipo. E deu errado. Eu fiquei muito preocupado, tipo assim, em não encontrar um trabalho e, tipo assim, não ter dinheiro, essas coisas. E eu tive minha primeira crise de pânico ou crise de ansiedade, eu não sei muito bem. Eu não cheguei nessa parte ainda no psicólogo. E, tipo assim, quando eu tive a crise de pânico, eu fiquei muito preocupado porque eu pensei que eu ia morrer. E eu comecei a estudar sobre psicologia, que poderia ser isso, que poderia causar. E eu comecei a me envolver muito. Aí, nessa época, eu conheci Arthur Petri, que ele é uma pessoa também autista, nível 1 de suporte. E ele é um comediante. E eu sentia muita familiaridade. Ele me ensinou muito sobre a vida, mulheres e coisas, sabe? Tipo, humor, essas coisas. É... E como lidar com a vida também. Ele me ensinou muito sobre espiritualidade. Isso é uma coisa que eu levo até hoje. Sobre positividade e negatividade, sobre coisas serem um ciclo, sobre você considerar as coisas, tipo assim, mais leve, porque no final de contas, nada disso aqui é uma. Não que não seja real, mas, tipo assim, não é tão grande. Sei lá. Não foi isso que ele me ensinou. Eu não lembro muito bem. Mas eu lembro que ele me ajudou pra caralho nessa época. Ele me ajudou pra caralho. Eu ouvia Ele fazia também podcasts. Ele é o dono do Saco Cheio TV, satocheio.tv. E, tipo assim, eu assistia 2019, né, nessa época. Então eu assistia Desinformação, Saco Cheio. Eu comecei a assistir também Tarja Preta FM. Eu, eu também assisti as coisas, né, os eventos que ele cobria. E, tipo assim, ele tem 38, 39 anos. Ele tem idade pra ser meu pai e tal. E eu levo ele mesmo como um pai, sabe? Já que o meu nunca me ensinou nada, assim. Além de não seja babaca com sua família e nunca assuma de vez, sem dar explicação. E aí, tipo assim, eu comecei a seguir
o que ele falava e, tipo assim, a pegar mais leve comigo. E eu me identificava muito com essa parte, tipo assim, de querer desistir de tudo, de ficar mal pra caralho e ficar sem querer sair de casa, essas coisas. E, tipo assim, eu literalmente desisti de tudo nessa época. Por isso que eu quase reprovei. Porque, tipo assim, eu sentia que se eu fizesse demais, eu ia ter outro ataque de pânico, tá ligado? Eu me sentia muito sobrecarregado sempre. E não é tipo assim, não é tipo assim, uma vez ou outras, quando tem muito TV ou essas coisas. Mas tipo, sempre. As luzes, ou as pessoas falando. Eu vivia com fone de ouvido, com música, pra não ouvir as pessoas. Eu vivia isolado com meu capote, botava o capuz e eu tentava fechar os olhos sempre. Tipo, ficar deitado, né? E isso tudo é autismo, cara. Eu me sentia muito sobrecarregado sensorialmente. Tudo aquilo era demais pra mim. Ainda ter que socializar, estudar, essas coisas, era coisas demais. Coisas demais. E eu clamei, eu supliquei pra minha mãe me levar pra um psicólogo nessa época, mas ela falou tipo assim, você consegue passar por isso sozinho, e aí eu não posso ajudar, você tem que fazer isso por você mesmo. Aí eu falei tipo assim, aí eu fiquei mal pra caralho, eu depois que eu me formei, né? Isso foi depois que eu me formei, e depois que eu me formei eu só fiquei 3 anos em casa sem sair pra fazer porra nenhuma. Eu ficava só na cama, mal pra caralho, sem saber o que fazer na minha vida. Me sentindo um fracassado mesmo, querendo desistir de tudo, desistir da minha vida e tal. Porque eu sentia como se as coisas não fossem pra mim, tá ligado? Tipo assim, a faculdade, eu sou burro. Cuidar de casa, cuidar dessas coisas, eu sou desleixado, sou preguiçoso. E também, tipo assim, por não ter esse diagnóstico, né? Eu ainda não tenho. Eu tenho que correr atrás. Eu, eu ficava muito, tipo assim, sem saber o que realmente era. E no começo eu achava que eu era só, tipo assim, é porque no começo eu pensei o que era e eu, no começo eu só ignorei. Eu fiquei mal pra caralho e tentei criar algum tipo de sistema para eu ainda continuar vivo, sabe? Alguma coisa que me trouxesse paz. Eu tentei encontrar um suporte emocional e eu encontrei que antigamente era os livros de poema e Ordem Paranormal. Ordem Paranormal foi uma das coisas que eu achei para me apoiar, ter um suporte, né, emocional. E aí eu tive forças para poder sair de casa. E aí eu procurei uma namorada, eu, eu perdi a virgindade nessa época. Depois desse tempo, eu depois eu fiz curso, aí eu me descobri, aí eu comecei a estudar mais sobre, é, né, física, criatividade, né? E eu não lembro da minha infância, assim. Eu não lembro da minha infância, eu tenho um borrão
na minha infância total, assim, eu não lembro. E os cientistas dizem que talvez seja algum transtorno, ou talvez seja estresse excessivo, faz com que o cérebro sobrecarregue e não consiga captar as informações, né, as memórias, e aí você não lembra daquela época. Eu não lembro da boa parte da minha infância, assim, eu não tenho a menor ideia. É, e aí, comecei a estudar sobre criatividade, eu queria ser como o Arthur PT, e nessa época ele falava muito sobre criatividade, sobre comédia, essas coisas, e eu adorava, assim, aprender mais sobre humor e essas coisas. Eu sou muito curioso, né? Então, quando a pessoa começa a criar, a falar de uma forma muito metafórica, não, é metafórica, né? Tipo assim, onde você tá num filme sobre fazer filmes. É um negócio muito metalinguagem, né? É, eu adoro metalinguagem porque pega muito da minha atenção. Eu sou muito curioso, então eu acho muito foda. Tipo, documentários sobre como foi fazer documentários ou documentários sobre bastidores dos filmes, essas coisas. Eu queria que tivesse mais, tá ligado? Eu queria que tivesse mais, só que é muito difícil de achar, né? E quando acha, tipo assim, às vezes é muito narrativo e pouco real, assim. Tem até a Jay Mello que começou a fazer vídeos é, sobre os bastidores de cinemas e eu adorei, porque eu adoro cinema, essas coisas, só que é muito difícil. Eu não gosto de ler sobre cinema, eu gosto de ouvir pessoas falando, porque quando você fala. Os livros têm seus recortes de assuntos. E aí quando, você lê, por exemplo, tem um livro que ele é sobre, tipo assim, como que as drogas e os anos 90 ajudou no cinema. Só que eu não quero saber disso. Eu quero saber, tipo assim, como que foi fazer o primeiro. Eu ia falar Al Pacino, mas é o Corleone, né? Que é Poderoso Chefão, né? Eu queria saber, tipo assim, quem são as pessoas, porque, o que fez elas virarem cineastas e principalmente diretores, por que que eles só não fizeram filmes, tipo assim, não fizeram, atuaram? Qual a diferença real da essência de um a- ator e de um diretor? Qual a diferença entre uma atriz e um ator? O que muda pra eles, sabe? Tipo assim, qual é o dia a dia? Queria estudar mais sobre isso. Mas é muito difícil de achar conteúdo. Mas eu tenho que estudar mais. Nesse caso, eu sou muito, tipo assim, eu gosto mais de assistir desenhos animados do que e ordem pra me regular do que ler sobre. Eu gosto mais de RPG do que de cinema. Isso é um fato. Então eu leio mais livro de regras do que leio livro de cinema. Isso é um fato. Mas é tipo assim, é, eu, muito, eu me identifiquei muito com o Arthur PT e ele, em 2025, ele descobriu que ele foi diagnosticado com autismo, né? E aí eu fiquei tipo assim, caralho, que foda, que bom pra ele. E eu continuei assistindo ele normalmente, assim. E, assim, é. Isso aqui, tipo assim, desde pequeno.
Eu sempre fui ensinado a não mostrar, a não chorar, a não me espernear. Sempre que eu fazia birra, minha mãe me batia. Sempre que eu falava alguma coisa, minha mãe me batia. Sempre que eu faltava de fazer alguma coisa, minha mãe me batia. Se eu não entendia alguma coisa, minha mãe me batia. Então, tipo assim, eu aprendi a mascarar muito bem as minhas dificuldades. Se eu não entendia algo, eu fazia mesmo assim e ficava passando mal depois, ou só jogava videogame, ou só chorava mesmo, noites e noites. Eu lembro que uma vez eu era apaixonado por uma colega minha e eu não tinha mais forças para continuar a estudar. Eu achava muito chato. E aí eu falei para ela não, eu fiz cartas que eu nunca entreguei para ela. Eu ficava, tipo assim, imaginando o que eu falaria para ela e, e eu chorava porque eu imaginava que queria, ela não ia ficar comigo, tá ligado? Tipo assim, ela não ia querer ficar comigo e tal. E aí eu pensei assim, eu vou terminar o ensino fundamental por ela. E aí eu terminei o ensino fundamental por ela, nunca mais vi ela. Eu vi ela, mas ela tava com outro colega meu e, e tal. Então, nunca tive chance. Enfim. E aí, tipo assim, eu achava que era por causa de. Eu sempre me senti, tipo assim, inútil, sabe? Como se fosse. Tudo que eu fizesse nunca fosse o suficiente, tudo que eu tentasse nunca foi o suficiente. Eu sempre iria faltar coisas, sabe? Sempre estaria faltando alguma coisa. Tipo assim, você fez um projeto, mas faltou tal coisa. Sempre era assim nas minhas notas. Nunca era um 10 assim. É sempre tipo assim, faltou alguma coisa. Faltou falar tal coisa. Ai, faltou tal coisa. Eu odiava. E eu me sentia assim na minha vida. Tipo, você tem uma amizade, mas, tipo assim, você não para de falar sobre tal assunto, você não consegue olhar direito na cara dele, você não consegue conversar direito, você não se interessa na vida dele o suficiente pra conversar. E essas coisas, e eu me sentia tipo assim, como que eu vou ter amizade desse jeito? Como que eu vou conversar com pessoas desse jeito? Como que eu vou ter amigos desse jeito? E às vezes eu usava mesmo, tipo assim, nesse sentido eu até gostava das testemunhas de Jeová, porque eu não podia ter amigos fora da religião, né? E tipo assim, os amigos da igreja eu não só conversava quando eu fazia algum tipo de discurso, aí eles me elogiavam essas coisas, mas de resto eu sempre ficava de canto assim. E eu odiava aquela luz. As luzes eram muitas. Eu odiava. Eu odiava. Eu não me sentia mal falando em público assim, porque eu ficava estudando horas e horas o texto e, tipo assim, é... então quando eu chegava lá, eu só lia e fazia as coisas como eu fazia em casa e tava tudo certo. As pessoas até falavam, tipo assim, porque, nossa, você fica tão calmo. Como que você consegue? Eu não fico calmo, cara. Eu só tenho um programado.
Eu só treinei e repeti, não foi grande coisa, tá ligado? E aí as pessoas, tipo assim, eu ficava mais nervoso falando com as pessoas depois do meu discurso do que no meu discurso em si, porque no meu discurso era tudo certinho. Eu tinha uma leitura para fazer, então chegava lá, fazia e beleza. Mas depois eu não sabia o que ia acontecer, não sabia o que ele ia falar, não sabia se ele tinha gostado ou não, se as pessoas tinham gostado ou não, e mesmo que elas me falassem que eu era bom nessas coisas, eu me sentia impostor. Eu me sentia como se fosse mentira, como se estivessem fingindo pra mim, porque eles nunca me convidaram, não me convidavam pra festas, essas coisas, confraternizações, tá ligado? Eles só me viam lá ah, ah, nas reuniões, nos cultos, e eu só não me convidava para mais nada, então eu achava que era mentira. Eles só queriam, sei lá, fingir que gostava de mim, porque eu era mais novo do que eles. Sei lá. E é isso. Esse é o motivo de ter mudado o nome do podcast. E tem mais motivos, aqui eu não vou ficar falando sobre isso agora. Provavelmente eu vou fazer vídeos sobre. Vou fazer mais vídeos, né? Porque eu tava muito sobrecarregado sobre as coisas. Eu tenho, tipo assim, eu tinha RPG pra fazer, eu tenho ainda um jogo pra fazer, só que, tipo assim, eu tô muito mal pra fazer e escrever. É, eu tenho um. Eu tenho um RPG pra participar, vai ser mais fácil do que mestrar, que é porque é só participar. Eu tenho coisas pra fazer. Isso me cansa, as coisas do dia a dia, coisas de passar pano, lavar prato. É, eu odeio fazer isso. E é diário. Eu não odeio fazer, eu odeio que seja constante. Você nunca tem uma forma de acabar. Por que que não é de uma vez só? Por que que quando você limpa o prato não fica lá pra sempre, tá ligado? Por que não tem um prato autolimpante, cara, pra não precisar lavar? Então, talvez eu venha falar mais sobre minhas dificuldades, minhas supostas dificuldades autistas e talvez eu venha falar coisas mais pessoais nesse podcast e fazer vídeos separados com os assuntos que eu quero falar que não seja sobre neurodivergência. Então, saiba que o o podcast que é para não ser chato vai se tornar mais chato do que nunca antes foi. Então, vocês estão aqui por conta e risco. Mas os vídeos, tipo assim, se eu for falar. Eu quero fazer vídeos dos debates 30 contra 1, por exemplo, do Breyer, que eu queria muito ter feito isso antes, só que aconteceu coisas muito malucas na minha vida e, tipo assim, eu não tive nenhum tipo de é, força, energia pra gravar esse vídeo, porque ele treina muito. Porque Breyer é muito burro. Então, e muito machista, né? Então, isso me dá muita dor de cabeça. E aqueles estúdios brancos, parece que eles estão num void, sei lá, que nem o void do The Amazing Digital Circus, que é um branco infinito, assim. Parece que eles estão num void, assim. Aqueles, aqueles estúdios dos debates 30 contra 1.
Então isso me dá meio dor de cabeça. Então, por isso que eu não. Acabou de passar um carro e de mercado. Eu vou provavelmente cortar do vídeo. Enfim. Obrigado por escutar, mesmo tendo ficado longo esse vídeo. Mas é um podcast, não é um vídeo, então tudo bem ficar longo. 1 hora, 40 minutos, meia hora, tudo bem. E não é como se eu me importasse no tamanho do vídeo, né? Porque, tipo assim, eu não ganho nada fazendo esses vídeos, o que é um problema. Porém, eu não vou me concentrar nisso, senão eu vou ficar mal, me sentindo inútil e não vou fazer mais vídeos. Então, eu vou ignorar essa parte por enquanto, até eu me sentir bem. É isso. Até mais. Jones out.